Van Gogh é considerado um dos grandes gênios da pintura. Ele tem incrivelmente feitos mais de 2.000 obras. Aqui temos um autorretrato dele. E incrivelmente ele morreu com 37 anos, muito jovem. A vida artística dele durou somente uns 10 anos. Mas como uma pessoa consegue pintar 860 quadros e ter mais de 2.000 obras, sendo que ele tinha muitos problemas de saúde, problemas psicológicos. Van Gogh é um dos artistas de maior prestígio do mundo da atualidade. Os quadros dele arrecadam milhões e milhões de dólares nos leilões. Mas todo mundo sabe que ele é meio doidinho. Como é que ele conseguiu produzir tanto, mesmo com muitos problemas de saúde, mentais e financeiros? Com essa crise sanitária, eu pensava muito no Van Gogh. Mesmo com tantos problemas, ele conseguia ser produtivo. Isso me inspirou bastante e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo hoje para você. Eu estou aqui no Museu d'Orsay, considerado um dos mais bonitos do mundo. Ele está lotado atualmente e o Van Gogh tem uma salinha só para ele. Definitivamente Van Gogh, extremamente perturbada. Ele não tinha muito dinheiro. O pouco que tinha, ele preferia comprar tinta e material para pintura. Millet influenciou Van Gogh. Ele era holandês, morou um tempo em Londres, na Bélgica e aqui na França. Sendo que aqui na França ele passou em várias cidades diferentes. Ele parecia nunca estar confortável em algum lugar, nunca conseguir se adaptar. É proibido filmar criança aqui, mas eu posso filmar o local. Não estou filmando as crianças ali, estou filmando o local. Ai, que os menininhos de sorte desde cedo aprendendo já no museu. Enquanto a gente no Brasil tinha que ver aquelas fotinhas minúsculas nos livros de história. Nem tinha a decência de dar um livro de arte pra gente, era livro de história. Desde criança, Van Gogh era descrito como uma criança muito séria e pensativa. Já na vida adulta, ele era descrito como desagradável, excêntrico. Van Gogh passou por várias fases na vida. Ele tentou ser vendedor de arte e tentou ser missionário protestante lá na Bélgica e tentou ser artista, pintor. Somente na pintura que ele se encontrou, apesar de não ter conseguido viver da arte. Ele vendeu um único quadro em vida. Apesar dele não conseguir viver da arte, foi onde ele se encontrou e ele não conseguia parar de pintar. Era a única coisa que dava sentido à vida dele. Vocês podem estar se pensando que o Van Gogh, uma pessoa que tem fama de ter suicidado, cortado a orelha no acesso de loucura, não é uma figura boa para motivar ninguém, obviamente. Mas, por outro lado, ele, apesar de todos os problemas que ele teve, ele conseguiu produzir muito. A história do suicídio não é totalmente confirmada que ele se matou, porque em primeiro lugar ele não tinha uma arma e ele não morreu de imediato. Ele ficou 30 horas sofrendo com a bala dentro dele, não tinha um cirurgião lá no momento para tirar a bala de dentro dele. E pensam que se alguém atirou nele, ele teria confessado quem foi. Mas por outro lado, uma pessoa não suicida atirando no peito. E, geralmente, vocês sabem, né? Assim, eu não acredito que ele suicidou. Eu acredito que foi um acidente. Essa é a segunda teoria mais provável. Que teve um acidente com os adolescentes que estavam com a arma.
teve esse acidente, ele foi baleado e ele não quis denunciar os meninos. O que mais motiva na história do Van Gogh é que mesmo com todos os problemas que ele tinha, com a falta de dinheiro, com os problemas físicos de saúde, com os problemas mentais de saúde, ele conseguia produzir, ele conseguia trabalhar, era o que dava sentido à vida dele. E encontrar força com problemas, conseguir superar, conseguir ir além mesmo com problemas, isso chama resiliência. Quadros mais disputados aqui do Museu d'Orsay. A Noite Estrelada, do Van Gogh, obviamente. Olha ali a multidão em volta do quadro do Van Gogh. E pensar que ele vendeu um único quadro em vida. Van Gogh se inspirava também no Monet, obviamente, um dos principais artistas impressionistas. Por outro lado, Monet, ele também precisou de uma ajuda financeira no começo de carreira e depois ele conseguiu se estabilizar com o próprio trabalho, teve reconhecimento em vida. Van Gogh não tinha dinheiro para nada, muito menos para pagar modelo para posar para ele. Então ele se inspirava em tudo, em natureza morta, em paisagem, em quadros de outros artistas e nele mesmo. Por isso que ele tem tantos autorretratos. Eu fiz questão de ir na cidade, Auvers-sur-Oise, onde Van Gogh passou seus últimos meses de vida. E entrei no pequeno quartinho onde ele morava e ele chegou a falecer. Diz que ele chegou nesse albergue e ele pediu o quarto mais barato. Era um lugar minúsculo, sem janela. Cabia quase que só uma cama e muito pouco mais espaço. E aí a gente já vê uma característica fundamental dele, que o mais importante para ele era a pintura. O conforto era totalmente trivial e ele negligenciava bastante a alimentação. Foi um dos motivos principais dos problemas de saúde dele. E aquilo ali é só um quadro do Van Gogh. Imagina o museu dele, que loucura que deve ser. É o cúmulo da ironia, né? Uma pessoa que vendeu um único quadro em vida, agora tem um museu totalmente dedicado a ele. Isso aqui é o quarto onde o Van Gogh ficou internado num sanatório. Esse aqui é um autorretrato do Paul Gauguin. Quando teve um incidente da orelha do Van Gogh, o Van Gogh morava com ele. Os dois começaram a ter atrito, provavelmente por causa de dinheiro. Também diz que choveu muito nos dias anteriores e eles ficaram trancados em casa. E começou a ter o atrito e terminou com a história da orelha. Desculpa, pessoal, se eu não consigo fazer um vídeo melhor hoje. Mas aqui o museu está muito cheio, muito barulhento. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês se inspirem e percebam que a resiliência é uma coisa para ser trabalhada e que nos momentos de dificuldade, se a gente tentar ser produtivo, foi o que eu tentei fazer na crise, eu tentei manter o cérebro ocupado. E me ajudou muito pensar no Van Gogh nesse período difícil. Então, espero que vocês se inspirem nesse vídeo e façam como eu, se inspira no Van Gogh. Mantenha a cabeça ocupada, que a solução para os problemas chegará. É sempre difícil vir embora. É sempre tão difícil ir embora quando vem aqui. Eu gosto muito do Van Gogh e gosto muito do Monet também. Vocês têm algum artista preferido? Eu tenho que confessar que eu não gostava muito de arte antes de vir para a França. Principalmente eu não gostava de Van Gogh. Mas não me culpem, não me culpem. Vocês sabem como é, como que a gente aprende arte na escola.
É uma fotinha desse tamanho. Do Van Gogh sem a orelha. Falando que o artista doidinho que cortou a orelha. E que ele é um importante artista impressionista. É outra coisa quando a gente chega aqui e bate o olho na obra. Agora eu tô indo, não tem jeito, agora eu vou ir mesmo. Não, ainda tem que descer algumas coisas e ver mais algumas coisas. Não, eu vou embora. Tem que ir embora.